havíamos falado com o nosso irmão Paulo, nós estaríamos aqui quarta-feira passada. Na última reunião de obreiros, nós estávamos juntos e nós dissemos para o irmão Paulo que nós devíamos estar aqui para ajudar os irmãos, nos tocarmos, eu afinarmos. E falei para ele assim: mas eu não vou para pregar, não, eu vou lá para ajudar, cooperar com os irmãos. Ele falou: não se preocupe, porque eu conheço muita gente e já tem pregador agendado até fevereiro. Eu falei: glória. E aí, hoje a correria do dia todo, né? Eu falei logo pela manhã com o Joel, falei: tá tudo certo, nós estaremos lá. Irmãos, e eu disse assim: hoje eu não vou falar nada, porque tem pregador. Eu vou separar só um versículo, se me der a oportunidade. Eu vou ler um versículo, mas eu preciso hoje ouvir Deus falar comigo. Mal sabia os planos de Deus que o irmão Clécio já havia profetizado. Seria eu que teria a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Porém, Deus usando a boca do nosso irmão Joel, e os hinos que foram entoados, não há dúvida nenhuma que nosso Deus já tem falado conosco. Aleluia. Amém? Sendo assim, eu queria ler o Salmo 139, alguns versículos. Salmo 139. Verso 1 ao verso número 10. Todos os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Salmo número 139. Oh, Jesus. Versículo número 10. Aleluia, Deus. Escola dominical, Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu me conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluia. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus, maravilhoso. Meus irmãos, quando nós tentamos com a nossa mente ou o nosso coração limitado ter uma ideia de quem é Deus, do que Deus pode fazer, vem algumas indagações em nossa mente, ao nosso coração, como um Deus tão grande pode se importar com um ser tão pequeno como ele. Você já não se perguntou como um Deus que é perfeito, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é infalível, um Deus que é invencível, um Deus que é todo-poderoso se importar comigo, que sou falho, que sou pecador,
que às vezes não acredito quando Ele fala que vai fazer, quando Ele diz que eu preciso descansar e eu não descanso, quando eu tenho um problema e eu oro, mas eu não acredito naquilo que eu orei, naquilo que eu pedi, mas mesmo assim, um Deus tão grande, Ele se importa conosco demais. Deus se importa com os mínimos detalhes. Deus se importa com coisas que nós pensamos que não são relevantes a Ele, mas são relevantes a Ele, porque nas particularidades, nas nossas intimidades, nos nossos segredos, Deus conhece, Deus vê, Deus sabe, Deus cuida, Deus vê, Deus protege, Deus supre. E faz-me trazer à memória, em uma das congregações onde eu servi a Deus, um dia no domingo nós estávamos almoçando juntamente com um irmão, e ele já era um obreiro, e nós falando sobre várias coisas. Então, saiu sobre os atributos de Deus, se Deus realmente sabia de todas as coisas, se Deus via todas as coisas, se Deus sabia tudo, se Deus levava em conta todas as palavras. E ele tinha uma indagação e ele começou a narrar uma experiência que ele teve com Deus. Nesse sentido, ele disse, será que Deus vê, ou será que Deus sabe todas as coisas? E nós ali discorremos, ele disse, eu vou contar uma experiência. E ele disse que um dia ele tinha que fazer um serviço ali no centro da cidade, na 25 de março. E ele pela manhã, ele pega o metrô no Corinthians de Itaquera, esse irmão sabe, cedo, cheio. E quando o trem encosta, ele se senta. E no banco onde ele se senta, havia um folheto, aquele folheto que nós entregamos. E ali estava aquele versículo de Hebreus, capítulo 4, e o versículo número 13, que diz que não há nenhuma criatura oculta diante dos olhos de Deus, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos a aquele devemos de prestar todas as coisas. E ele conversando com os seus botões, ele diz, mas será que Deus sabe tudo mesmo? Será que Deus compreende tudo mesmo? Será que Deus nada escapa dos seus olhos? E ele começou a indagar, diz, Deus se preocupa somente ou sabe somente dos grandes acontecimentos. Deus só sabe das guerras, dos poderosos, de presidentes, de pessoas famosas. E ali ele começou a fazer várias indagações e ele chegou até onde ele teria que chegar. E ele, quando estava andando a 25 de março, ele viu uma placa grande assim, que dizia assim, experimente deliciosa esfirra de legumes. E aquilo chamou a atenção, e ele disse, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, e depois eu vou lá e vou experimentar essa esfirra. Ele foi, fez o que tinha que fazer, e depois foi para aquele restaurante. E quando ele chegou lá, ele disse para o atendente, olha, é boa essa esfirra de legumes? E o rapaz disse, é boa, pode comer que o senhor não vai se arrepender. Ele disse, então me dá 2 e um refrigerante. E ele comeu, bebeu seu refrigerante, pegou as suas coisas e foi embora. E quando ele estava voltando, que ele desembarcou em Corinthians de Itaquera, quando desceu aquele mundaréu de gente, veio um irmão na sua direção, o saudou, estendeu a sua mão e disse, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Ele disse, tudo bem. E aquele irmão disse para ele, estava gostosa aquelas esfirras de legumes que você comeu? Ele arregalou o olho desse tamanho e disse, quem te disse que eu comi esfirra de legumes? Ele disse, Deus me mandou aqui só para te dizer que Ele sabe tudo, e até as esfirras de legumes que você comeu, Ele sabe, porque Ele é Deus que sabe todas as coisas. Você pode glorificar o Senhor. E eu quero lhe dizer nessa noite que Deus conhece a sua necessidade, Deus sabe aquilo que você precisa, Deus sabe aquilo que você fala, Deus sabe aquilo que você pensa, Deus sabe aquilo que você precisa, Deus sabe nessa noite a sua necessidade, e Ele tem uma palavra para você. Não se preocupe, descanse, porque eu sou o Senhor que cuida, eu sou o Deus da providência, eu sou o Deus que muda, o quadro muda, o cativeiro muda, a sua sorte, porque eu sei todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! A luta está nos sufocando, os problemas estão nos sufocando, que nós não conseguimos, ainda que nós